Primeira vez que você encontrou esse NPC nas Terras Intermédias, você deve ter tipo assim perguntado: o que aconteceu? Por que tem um samurai nas Terras Intermédias? No vídeo de hoje vamos falar sobre o Yura. Esse que é um dos NPCs mais misteriosos e interessantes do mundo de Elden Ring. Sua história é bem trágica e bem única, mas é uma das melhores histórias desse universo. Então, no vídeo de hoje vamos falar um pouco dele. Yura, o Caçador de Dedos Sangrentos, um NPC incrível. Então que comece o vídeo. Vamos começar explicando de onde Yura veio. Yura veio da Terra dos Juncos, uma terra bem misteriosa que nós temos na própria lore. É uma terra que onde onde o sangue é vasto e existem inúmeras batalhas. Uma terra de samurais. Muita gente acredita que seja baseado no Japão feudal, um Japão mais mitológico, a Terra dos Juncos, onde o sangue é vasto e a luta é constante. Uma guerra nunca acaba. Existem muitos questionamentos sobre como que a Terra dos Juncos funciona, o que seria a Terra dos Juncos exatamente. Mas só sabemos uma coisa. Talvez, se for uma terra de sangue, é bem possível que a Mãe Sem Forma habite nesse local. Por isso existem tantas teorias relacionadas à Mãe Sem Forma nesse tal local. Yura é um NPC que veio dessa terra distante e veio para se aventurar nas terras intermédias como um grande guerreiro. A primeira vez que nós encontramos Yura é embaixo de uma ponte em Wingrade, no início meio que perto do lago. E ele fala sobre o tal dragão e sobre como não irritá-lo. Se nós precisarmos de ajuda, nós podemos invocá-lo para ajudar a enfrentar o dragão. Tanto que muita gente não sabe disso, mas tem como invocar o Yura para enfrentar esse dragão. Que você consegue invocar o Yura e você e o Yura enfrentar o próprio dragão. Algo também interessante muito é da roupa do próprio Yura, que é mencionado que ele é um Ronin. Um Ronin é um tipo de samurai sem mestre que vaga pelo mundo buscando um propósito ou coisa assim. Mas também é uma menção a um samurai desonroso, um samurai que se perdeu ao longo do tempo. Existem muitos questionamentos sobre isso, se Yura é um samurai desonroso, ou é um samurai à parte, ou é só um samurai que desviou meio que do caminho de ser um guerreiro. Algo muito interessante sobre o próprio Yura é que ele menciona sobre a comunhão do dragão, um ritual bem esquisito das Terras Intermédias, onde você pega meio que o coração de um dragão, meio que come, entre aspas, meio que se funde recebendo a força daquele dragão. Mas é um ritual bem questionável, porque conforme você vai mergulhando nesse ritual, você vai se corrompendo aos poucos, se tornando parte do próprio ritual. Entre aspas, o ritual do dragão vai te consumindo aos poucos, tanto até você se tornar um Wyrm de lava, que seria meio que um dragão combinação humana. É uma besta irracional que luta. A lore do Yura gira muito em torno do poder, o conceito da busca do poder. Quanto você busca o poder, com o tempo esse poder vai te corrompendo e te destruindo por dentro. Yura não é o primeiro samurai das Terras Intermédias e nem será o último. Ele é só mais um dos samurais que está nessa busca do poder, que entra numa terra distante onde a corrupção e a destruição é toda. Em Elden Ring, a corrupção está em todo lugar, em todo ponto. Todos os seres estão sendo corrompidos ou estão tentando ser corrompidos. A própria ideia de deuses exteriores é um tipo de corrupção exata. Muitos deuses exteriores são conceitos de corrupção vivos. Um dos conceitos de corrupção mais principal da própria lore é a comunhão do dragão, que é um conceito onde você vai se corrompendo. Com o tempo você vai arrancando corações de dragões e levando para a comunhão, mas com o tempo você vai se corrompendo, se tornando parte, se tornando um dragão, um Wyrm de lava, coisas assim. A comunhão vai aos poucos te destruindo de dentro para fora, se transformando em um monstro obsessivo, um ser que só busca sangue, corações de dragões e só consome, até que você vire um monstro e se torne algo irracional. É estranho, mas essa ideia de poder absoluta é muito atrelada aos samurais desse universo, a busca por poder incessante. A própria ideia da terra deles ser meio que uma terra que vive em constante guerra representa isso. Se você vive em constante guerra, você buscará poderes maiores. O que adianta se você se perder no meio desse caminho desse poder? Essa é uma das ideias que surge muito na hora do próprio Yura, a busca por poder incessante, que com o tempo vai te corrompendo. Yura tenta combater seres que buscam poderes acima de tudo, que com o tempo vão se corrompendo. Yura é o oposto a essa ideia de poder. Ele não busca poder, ele busca eliminar os seres que foram corrompidos por esse poder. Ele parece que já presenciou isso em algum momento de sua vida, só não sabemos quando foi isso. A busca do poder incessante é uma autodestruição própria, e Yura sabe disso. Tanto que ele caça seres que se unem à comunhão do dragão, ou seres que se unem aos dedos sangrentos, que são um grupo que é muito ligado ao Mog, ao deus do sangue. Ele tenta combater esses seres porque ele sabe que esses seres corrupem. Tanto que eu acho esquisito essa meio que o Yura tem um certo envolvimento com o próprio Mog, que é um ser ligado muito a um deus exterior do sangue.
algo que os samurais usam bastante. Isso eu acho bem estranho na lore, mas o Yura parece tentar combater o Mog, o Ordem do Sangue, e ir contra ele, se opor a ele. De algum jeito, a lore do Yura está muito ligada ao próprio Mog e aos conceitos samurais. Os samurais são guerreiros que derramam sangue constante no próprio mundo de Elden Ring, e o Mog representa meio que um deus do sangue desse universo. O interessante é que durante certa parte, se você estiver ainda se aventurando pelo lago, você encontra meio que o dedo sangrento Leviticus. Não consigo dizer o nome certinho, mas o Yura virá para te ajudar. É muito questionável, porque o Yura tem essa certa ligação com os dedos sangrentos, mas ele meio que ajuda o nosso NPC a acabar com esse dedo sangrento. Após essa batalha, o Yura vai nos explicar o que são os dedos sangrentos. Os dedos sangrentos são servos do Mog, o Ordem do Sangue, e devem meio que buscar sangue para ele, para contribuir no ritual, através de invadir o mundo. Sim, para meio que o Mog ascendesse com a Mãe Sem Forma. O Mog quer criar sua própria dinastia, onde meio que a Mãe Sem Forma mandará, e essa é a ideia. Os dedos sangrentos eles possuem uma parte do sangue do amaldiçoado de Mog e devem contribuir buscando sangue para meio que Mog ascender com Miquella. A ideia era essa, mas como o Miquella tem todo aquele plano e aquele rolê muito doido da hora de Miquella, meio que não funcionou. Mas os dedos sangrentos são servos que buscam sangue acima de tudo, e meio que o Yura combate eles. Algo interessante é que quando você chega na academia do cara, você encontra o Yura meio que invadindo o mundo, entre aspas, lutando contra um assassino do Monte do Corvo, que são assassinos ligados a um conceito à parte, são assassinos profissionais desse universo. E são guerreiros extremamente poderosos. Você consegue ajudar o Yura, mas o interessante é que o Yura está invadindo o mundo, mas isso é muito ligado ao próprio conceito. Essa ideia de invadir o mundo é muito ligada ao Mog e à Mãe Sem Forma, o que chega a ser estranho. Parece que o Yura, mas ao mesmo tempo o Yura derrota invasores. É algo muito questionável e muito estranho da própria lore do Yura. Isso é um mistério, porque o Yura, ao mesmo tempo que mata os dedos sangrentos, ele invade alguns mundos. Após essa batalha, Yura vai falar sobre erradicar e eliminar todos os dedos sangrentos, derrotar todos os dedos sangrentos. E fala sobre Eleonora, o dedo sangrento violeta. Uma NPC bem poderoso e bem perigoso desse universo. Ela talvez seja também dos pais dos Juncos, como é mencionado em seu próprio capacete. E é uma NPC que parece ter se perdido ao longo da comunhão do dragão, um ritual à parte bem perigoso desse universo. Yura deve ter chegado às Terras Intermédias para meio que enfrentar a Eleonora. Bem possível, ou não, mas é um questionamento à parte. Algo interessante sobre a lore da própria Eleonora é que talvez ela tenha se perdido ao longo do tempo, e Yura deve ter visto isso. De ela ser uma grande cavaleira se tornar meio que entre aspas, só uma parte da própria comunhão do dragão. Talvez Yura e Eleonora tivessem tido uma amizade, mas com o tempo se perderam. Existe um personagem que completa a lore do Yura, que seria o Okina. Okina é um guerreiro samurai que abandonou seus alunos e seguiu para as Terras Intermédias buscando um novo refúgio, como é descrito em alguns itens. É bem possível que Okina seria o mestre de Yura. Yura e Eleonora veio buscar seu mestre, mas assim como seu mestre e Eleonora, os dois se perderam ao longo do tempo, se corromperam ao poder das Terras Intermédias. Diferente da Terra dos Juncos, onde o sangue é constante e as guerras são vastas, as Terras Intermédias são um local bem pior. A corrupção existe em todo lugar, perigos irracionais, seres muito perigosos. Por causa dos seus traumas com as Terras dos Juncos, buscou o poder acima de tudo e se corrompeu com a espada de Mog, se corrompendo se tornando parte. A sua própria aluna também cometeu esse erro. É bem possível que os três fossem mestre e alunos. Algo que reforça meio que isso seria o chapéu de Yura, que é dito que ele se apaixonou por Eleonora em algum momento, mencionando que ele tem alguém no seu coração, que é bem possível que seria Eleonora. Então Yura não busca meio que libertar, Yura buscava meio que libertar Eleonora dessa corrupção e buscava libertar também seu mestre. Mas ambos os dois não têm mais cura. Depois de serem corrompidos, tornam só parte desse pacto, entre aspas. Eles são só servos de Mog agora, não existem mais cura. Por isso que Yura tem toda essa cruzada contra os dedos sangrentos. A ideia de que Yura é libertar tanto seu mestre quanto a mulher que ele amou. Numa igreja em cima do Planalto, Yura enfrenta Eleonora numa batalha épica, onde um enfrenta Yura. A ideia de Yura não é matar Eleonora, e sim libertá-la, meio que arrancando o dedo dele. O Yura acreditava que assim ela poderia tirar. Mas a corrupção de Mog é algo mais terrível. Ele não só corrompe o ser, ele corrompe a própria alma desse ser. Não tinha como salvar Eleonora. Yura acaba sendo ferido. E nessa parte, Yura, após nós encontrarmos Yura, nosso personagem salva Yura e mata Eleonora. Durante essa fala do Yura, a gente percebe quanto Yura amava Eleonora. Era uma palavra de um homem apaixonado, mas no final a tragédia rodeou ele. E assim como os outros personagens samurais da própria lore, Yura acabou sendo destruído pela sua própria corrupção. Mais na frente, quando a gente chega nas Terras Geladas, nós encontramos o Chabrides, um personagem chamado Chabrides, usando o corpo do Yura. Yura cedeu à própria loucura e acabou tendo seu corpo tomado pela chama frenética. E Chabrides, um terrível ser, agora rege o corpo de Yura. Assim como os outros samurais, após a morte de Eleonora, Yura se perdeu, se corrompeu, se autodestruiu. As Terras Intermédias são uma terra desolada, destruída, onde todos os seres são corrompidos e são dilacerados pelo tempo. Não importa o quão bondoso você seja nesse universo, se você não souber conviver nesse mundo, você será corrompido.
Por mais que a Terra do Junco seja uma terra que vive em constante guerra, comparado a terras intermédias, é um local melhor, porque as terras intermédias vivem em uma constante corrupção e autodestruição própria. Falou aí, pessoal, esse aqui é o final do vídeo. A história do Yura é incrível e sem dúvida. Eu queria agradecer a todas as pessoas que me ajudaram a fazer esse vídeo, incluindo o canal Ruaneiro. Eu não consigo dizer o nome do seu canal certinho, desculpa aí, amigo. É meio complicado. Ele me ajudou e foi vendo um vídeo dele que eu tive a ideia pra criar esse vídeo, e eu pedi algumas cenas do canal dele pra mim poder usar como cena. Eu criei um vídeo diferente e não tentei imitar o roteiro dele. Eu também tentei ser um pouco diferente. Se tu estiver vendo esse vídeo, valeu aí, amigo. Tu me ajudou muito nesse vídeo e me inspirou a fazer esse vídeo. Falou aí, rapaziada.